Quarta-feira, dia 9 de novembro. Hoje celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Iniciemos nossa reflexão para abençoar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos meditar é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou das mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um instante este Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus vai ao templo. Na cena do texto, Jesus vai a Jerusalém para a primeira das 3 Páscoas mencionadas em João. No templo, que deveria ser lugar do culto ao Deus verdadeiro da Bíblia, o Deus da libertação, o Deus dos pobres e sofridos, ele encontra um verdadeiro mercado, onde no pátio externo era possível comprar os animais para os sacrifícios e trocar a moeda, uma vez que a moeda corrente do país não era aceita no templo. Quando atacava esse comércio, Jesus estava indo além da mera condenação de um abuso, pois os animais e o câmbio eram necessários para o funcionamento do templo. Ele demonstra que o centro do culto judaico perdeu o seu sentido, pois a presença de Deus, antes achada no templo, agora deturpado pela elite religiosa e política, doravante reside em Jesus, o Filho de Deus encarnado. A Basílica do Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa Francisco. É considerada a igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se Lateranense, porque originalmente foi construída no terreno da família dos Claisi Laterani, na colina Coeli. Foi o Papa Melquíades 311-314 que construiu a Basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente Basílica de São João do Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular, patrono. Depois foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus, que instituiu a Igreja para reunir na unidade, sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos. Somos pedras vivas da Igreja. Aprendamos com Jesus e peçamos-lhe a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de nossa Mãe Maria, que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, a bênção também sobre a nossa casa, família e trabalho, e que São João, o Evangelista, São João do Latrão, nos interceda junto a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.